Você está Não, falando? na página 1, a gente fez um teste para avaliar sua memória, né? E como é que é esse teste? É um teste bem simples, até para não complicar muito, né, o enredo da avaliação, né? Então, era um teste com 20 palavras comuns, se não me engano, a primeira é livro, depois cinzeiro, Ah, vaca, casaco, né? Então, eu acertei 20, não, pô. acertou 9, né? Então, são 20 elementos comuns. E, geralmente, as pessoas memorizam isso aí mesmo. Memoriza entre 7 a 9 palavras. É, Então, eu tinha... como é que a gente entende esse teste? Não sei se você se lembra, mas se você memorizar menos de 12, significa que você tem uma razoável dificuldade. Quanto mais se aproxima do zero, né, mais maior dificuldade, claro, né? Entre 12, memorizei 12, até, né, o 17, você tem uma boa Hum. memória. Então, assim, isso eu estou considerando que a pessoa nunca leu nenhum livro, nunca aprendeu nenhuma técnica, certo? Sim, sim. Isso numa lista com 20, você memorizar 18, 19 ou 20, significa que, naturalmente, sem nenhuma ferramenta, sem nenhum método, né, você já tem uma boa memória. Então, tem alunos, pouquíssimos, né, vamos colocar aí que 3% só da população está tendo um barulhinho, não sei de onde é essa televisão, você está ouvindo um ruído? Não, tô não. Não sei de onde está vindo a interferência. Se é eco. Mas vamos lá. Você consegue ficar sem o fone? Não, porque fica baixo, né, o celular. É ficar baixo. Pode ser o retorno do seu fone de ouvido. Deixa eu tirar aqui. Então, vê aí se você consegue aproximar o celular. Pronto, melhorou? Porque parece melhorou, que aí parece um grilo aqui na minha cabeça aqui. Aí não. Não atrapalha, mas como a gente está registrando, né, para os alunos que forem assistir, pode acabar atrapalhando também. Então, assim, se você memorizar 18, 19 ou 20, naturalmente você já tem uma boa memória. Isso é um excelente sinal, né? Significa que você consegue fazer associações sem subterfúgio, ou seja, sem ter que estar conectando, visualizando. Ou seja, teu cérebro inconscientemente já consegue processar os elementos, e são esses os alunos chamados alunos visuais. Os alunos É, visuais geralmente têm mais facilidade para passar em prova e concurso. Depois vem os auditivos, que é aquele que fica ali entre o 12 e o 17, e depois tem os alunos sinestésicos. Os sinestésicos são melhores nos esportes. Agora, o interessante é que você é um aluno de destaque, né? eu Mas sou melhor jogando bola mesmo. é mesmo? Olha aí, tá vendo como bateu? Então, geralmente, abaixo dos 12 é a pessoa que tem mais talento para os esportes, para habilidade física, né? Então, têm mais facilidade nessa parte. Os auditivos, né, são bons amigos, né, gostam de música, então tem talentos que envolvem mais os sons. Então, são bons ouvintes, bons psicólogos, bons advogados, são bons na fala, na argumentação. O visual é mais caladão, né? Então, são bons engenheiros, né? São bons em matemática, né? Se destacam muito nas ciências espaciais, então, na geometria. Então, são pessoas que têm facilidade em enxergar imagens em 3 dimensões. Isso aí baseado naquele teste do Howard Gardner, né? Que são as múltiplas inteligências. Então, Sim. ele tem muitas, né? O Gardner começou com 7 inteligências básicas, depois ele ampliou para 9 inteligências. Então, ele é professor da Universidade de Harvard. Ele tem um livro, né? Múltiplas inteligências.
E, se não me engano, eu acho até que eu já coloquei no grupo. Vou dar uma olhada depois. Tá. Mas o fato aqui é que você fez 9. Aí eu te passei 3 técnicas para a gente chegar onde você quer, tá? 3 ferramentas básicas. Você lembra quais são as 3 ferramentas? Se você Associar, associar a segunda, aí tinha revisar, revisar a terceira, e a primeira, se eu não me engano, era os verbos, né? imaginar. Imaginar, sim. Então, se você usar só 3 técnicas, quando você for estudar, só 3 ferramentas, você potencializa de uma maneira extraordinária os resultados. Então, você primeiro tem que conceber as informações num formato de imagem, um holograma. Então, por exemplo, Sim. aquilo que você ouve durante a aula, aquilo que você lê nos livros, estuda, né, nas apostilas. É. Então, assim, tem escritor que gosta muito de usar metáfora, que gosta muito de dar exemplo, né? Tem professor que brinca, que coloca música, que interage, mas tem professores que são capazes de criar associações. É os mnemônicos, né? São os mnemônicos, mas não os mnemônicos auditivos, do tipo aquele da tabela periódica, que você forma uma frase nos elementos, né? Por exemplo, Sim. camada 1A da tabela periódica, né? Hoje li na capa da revista Coisas Francesas. Aí cada palavra representa né? Mas é. Hidrogênio, lítio, sódio, né? Hoje li É, na... Então, os 7 poloneses, né? Que são os gases nobres. Por aí vai. exato. Então, ali são mnemônicos, onde você cria uma frase. Mas na mnemônica, né, que começou com Aristóteles antes de Cristo, eu me refiro a criar imagens. Visual, né? Então são mnemônicos visuais. Sempre que você usar imagens, você memoriza mais. Tá Realmente. certo? Então essa era a primeira técnica. Quando eu ligo uma coisa com a outra, eu memorizo mais. É claro que naquela corrente que a gente fez, você pode ir na página 7 da sua apostila, nos primeiros exercícios, né? Que É, você aprendeu a fazer uma rede. Então, tem uma correntinha, não tem? Ó? Você associa a primeira com a segunda, ou a é. segunda com a primeira. A segunda com a terceira, ou a terceira com a segunda. Não é isso? A terceira com a quarta, ou a quarta com a terceira. Sim. Sim. Então, Saúde. que aqui dá meio frio em São Paulo, a gente acaba ficando meio resfriado, né? Saúde. Então, qual é o ponto aí? O ponto é que essa conexão nada mais é do que um Uma associação, né? verbo. Ah, sim, velho. As correntes. A correntezinha, eu imagino como se fosse uma história. Não é uma história, mas se parece bem com uma história. Por que É, não é uma história? Porque o número 1 só interage com o 2, o número 2 só pode interagir com a 1 e com a 3, a número 3 com a 2 e com a 4. Em hipótese alguma, a número 1 pode interagir com a terceira. Lembra disso? lembro. Então, o nome desse princípio é sequencial. A gente viu isso depois numa outra lição. Eu tenho que seguir uma sequência. Então, é como se eu comparasse memorizar como um espetinho e não como um salpicão. Lembra desse exemplo? Lembro. Ou seja, num espetinho, o primeiro pedacinho de carne não encosta no terceiro. O quarto pedaço não encosta no segundo nem no primeiro, E não assim é? por diante. E no É, salpicão, não, você joga tudo dentro e mexe. Então, não é um salpicão, ou seja, então por isso que não é uma história, mas são conexões binárias. Quem é que trabalha de forma binária? como assim?
O que você conhece que trabalha de forma binária? O que eu conheço? É, não lembra? O computador, né? Ah, sim, 0 e Tudo 1. que tem dentro, tudo que é programado no computador é programado de forma binária, Sim, sim. não é isso? É, É tudo com 0 e 1. 0 e 1. Só que numa cadeia muito complexa, né? E o cérebro também trabalha de maneira binária, ele cria associações diretas, que depois acaba virando um grande emaranhado. Pra você ter uma ideia, cabe no cérebro, né, 10 trilhões de conexões nervosas. caramba. Sabe quanto equivale isso se fosse um hardware, se fosse uma máquina? Não, Seria sei não. uma memória capaz de reter, né, trilhões de livros. Completos? É, daria para memorizar trilhões de livros na íntegra, para dizer assim, lotei a minha cabeça, Palavra por palavra. palavra por palavra. E olha como a gente apanha, às vezes, para fazer uma prova de 2, 3 capítulos. É, Tudo bem que num concurso já não, num concurso tem 10, 20 mil páginas, mas o nosso cérebro cabe trilhões de livros. Então ninguém nunca chegou perto de dizer assim, nossa, eu usei tanto o cérebro que não cabe mais. Certo? É praticamente infinita a capacidade do nosso cérebro. E aí você aprendeu que também tem que fazer uma revisão, sim, sim. né? Isso Durante 5 palavras. baseado isso no psicólogo cognitivo Ebbinghaus, né? De 1950. Ele que falou sobre como é que funciona a curva do esquecimento e um monte de estudos que ele fez com pessoas em laboratório, né? Através de gráficos, testes, psicotécnico. Então, é muito legal o trabalho pode falar Ebbinghaus ou Ebbinghaus, depende, né, do jeito que você achar melhor. Sim. Tá, e aí nós fizemos um exercício junto. Então, qual é a primeira palavra aí da página 7, a primeira lista? Vestido. É o vestido. Aí eu pedi para você imaginar que amarrou o vestido no avestruz, Sim, não foi? foi. E o avestruz fazia o quê? Comi a manteiga Comia a manteiga passar, né? Passava no quê? no caderno No caderno, e colocava sopa, eu acho. que a Que gente aqui tá colocou o lá dentro de uma sopa, não foi? Então, é tudo verbo, ó. Amarrar no canguru, comer a manteiga, passar no caderno, colocar na sopa. E aí, ao invés de 45%, você memorizou 9 de 20. Você memorizou quantas nesse teste? nesse teste aqui É, do A. isso. Está na página 8. Deixa eu ver. Rapaz, foi 10. Foi às 10. Então, você memorizou 10 e memorizou na ordem, não foi? Foi. 10, 100%. Mas esse Isso. daqui foi o induzido, não foi? Tá, então nós fizemos juntos o induzido. Aí depois fizemos um semi-induzido, não é isso? Onde você É, e fazia junto depois comigo, você um. ia falando, eu ia te ajudando. E depois você fez um terceiro independente. Como é É. que foi o resultado da letra B e da letra C? Rapaz, foi 10 também na B e 10 também na C. Na Então, sequência. você saiu de um resultado mediano para ruim, que era Então, 45%, para 100% de retenção, tanto na quantidade quanto na ordem ou qualidade. Ou seja, você memorizou 10, mas memorizou 10 na ordem. Sendo que é, as 9 palavras que você anotou no teste inicial não estavam na ordem. Você foi, foi não tava não. lendo aleatoriamente. Entende a evolução? Entendo. Tá. E aí a gente continuou treinando leitura dinâmica e eu vou entrar num assunto que é o assunto que interessa essa noite.
que é como memorizar, por exemplo, um texto, Sim. né? Como ser A gente, capaz, por inclusive, fez o exemplo... teste. A gente fez o teste e só que o senhor não passou a teoria. Porque aí eu vi que os alunos estavam se ocupando muito com as duas tarefas, né? Aí preenchia muito tempo das pessoas, e aí eu falei, achei melhor fazer um, depois o outro, né? O outro. Que fazer os dois, eles estavam meio que confundindo, às vezes treinava um, treinava o outro. Eu falei, não, vamos deixar só leitura ou só memória. Tá, então essa é uma aula atípica, especial, né, sobre como memorizar um texto. Porém, é claro que só consegue memorizar o texto quem passou por essas etapas que você passou. A gente chegou a fazer a abstração na página 9. Na página 9 fez também. O A e o B, né? O A e o B, então você sabe um pouquinho de abstração. O que que muda quando a informação é abstrata? Eu tenho que transformar a informação abstrata num elemento tangível ou concreto. Aí eu dei Legal. vários exemplos, por exemplo, felicidade lembra sorriso. No Esse caso, daí eu já achei um pouquinho mais e difícil, mas o quando resultado deu certo. felicidade lembra sorriso, eu utilizei um símbolo. Mas se eu disser, por exemplo, que Camila lembra camomila, eu usei um recurso pelo fonema. Eu criei uma imagem Pelo som, né? né, a partir do som da palavra. Né? Mas também posso usar uma Camila, que eu conheço, que é um símbolo de Camila, ou um som. Então, na verdade, quando a informação é abstrata, eu posso usar um fonema, ou eu posso usar um símbolo. Correto. Certo? Tá, e o que muda se for um texto? O que muda se for um texto? A gente chegou a fazer o teste de textos? Chegou a fazer o teste. Só que eu Então, lembro o de ter teste feito de um textos, ele é lugar. mais fácil, né? Ele tem só 10 frases. Oxe, mas eu só consegui. Pelo que eu lembro aqui, foi só uma que eu consegui no texto. De 10, você gravou só uma? Ou foi uma ou foi duas. Deixa eu só achar aqui. Já é a última lição do caderno, né? É, foi Então, duas. olha só, tá vendo? Mesmo sabendo toda a teoria e tendo saído de 45% para 100%, você não conseguiu gravar texto. Por quê? Porque existe um complemento quando se refere a nome de pessoas, sequência de números, textos, correto? Correto. Então, nós paramos aí, bem nesse ponto onde você disse que vai precisar para fazer a prova aí essa semana. Então, vamos lá. O que eu preciso, além do que você já sabe, imaginar, associar, revisar e tangibilizar? Além de prestar atenção na sequência. Então, são 5 itens, 5 regras. O que eu tenho que saber mais? Tá, então, anota aí, atrás do teste, coloque aí. Roteiro para memorizar um texto. Roteiro para memorizar um texto. Número 1, elaborar frases curtas. E aí a gente utiliza um princípio do George Miller. Você ainda se lembra daquela teoria do 7 mais ou menos 2? Não, lembro não. 7 mais ou menos 2 significa que, se eu elaborar um resumo que tenha organizado em um formato de frases, estudei uma matéria, um capítulo. Então, desse capítulo, o que é importante eu saber, o que eu acho que vai cair na prova? Então, eu vou elaborar frases. Essas frases têm que ter 7 mais ou menos 2 elementos, ou seja, 5 Ah, sim. a Tô 9 lembrado. palavras. Do bloco texto, né? A gente usa na leitura dinâmica também para poder lembrar as informações. Tô lembrado.
Então, na memorização, ele é utilizado de uma outra forma, ele é utilizado para criar resumos. Tá? O Tony Buzan chamaria isso de mapa mental. Só que é um mapa mental diferente, não é um mapa em forma de tronco, onde eu vou colocando uma palavra principal e vou ramificando as informações importantes com palavras. Mas é um mapa mental estruturado em textos, em frases curtas, baseados na teoria do George Miller. Fechamos? Entendeu? Entendi. Tá, número 2. Identificar a palavra-chave de cada frase. Você vai notar que cada frase tem uma palavra-chave. Então, se eu digo assim, ó, a biologia é a ciência da vida. Qual é a palavra que poderia ser uma chave? Ciência da vida? Não, biologia. A frase toda vai falar sobre a biologia. Biologia. É um Ah, texto sobre entendi. biologia. Não é? Entendi. Se eu digo que João, né, que o João foi à feira pela manhã. Palavra-chave, João. João. Que, no caso, geralmente é o sujeito. Entendi. Aí o resto cai na mesma coisa, que você já sabe. Eu vou, número 3, escreva aí, ó. Associar palavras-chave. O senhor tinha falado algo de Aristóteles também, né? Porque Ele... Aristóteles foi o primeiro a falar sobre técnicas, né? Aristóteles dizia que eu preciso criar imagens numa sequência. Então, por exemplo, Aristóteles e Platão memorizavam discursos inteiros ouvindo uma vez só. Por exemplo, Platão ouvia discurso que, quando passava para o papel, dava 200, 300 páginas. Ah, nossa. Só ouvindo Sócrates falando. Entendeu? Então, eram Mas estava 3 bem vinhos treinado na aí, época, né? né? Aristóteles depois pediu um afastamento para treinar Alexandre o Grande, que foi o imperador grego, né? É, Que formou o Império Grego. Mas vamos lá. Então, a número 4, não é isso? sim. Você precisa revisar. De 5 em 5 também? Não, você vai revisar de um em um, tá? Com a É. prática, nós não fizemos uma prática, é importante que você treine isso primeiro, né? Tanto que na apostila você tem 3 exercícios, fora o exercício que é esse que nós vamos fazer agora, juntos, que é o exercício induzido. Por que induzido? Porque você não precisa Eu fazer sou nada, só ouvir, imaginar e revisar junto comigo. Tá ok. Vamos fazer um na prática? Bora. Tá, então você vai imaginar. Vamos lá, ó. Primeira frase, ó. Primeira frase, a porta está bem aberta. Certo. Não é uma frase simples? Claro que são frases fáceis, porque siga o modelo. Então, você vai aprender uma fácil, para depois ir se adaptando e começar a colocar em prática, até você conseguir memorizar frases conceituais complexas. Tipo Artigos, poesia, né? leis, versículos da Bíblia, resumos que Poesia. vão cair em provas, concursos e avaliações, tá certo? Mas a primeira tem que ser mais fácil. Então, Tá nessa certo. frase, qual é a palavra-chave? Porta. Então, você tem que entender a frase, qual que é a frase, A porta está bem aberta. e qual é a palavra-chave? Porta. Porta. Ó, a lâmpada da sala queimou. A lâmpada da sala queimou. Qual é a palavra-chave? Lâmpada. Lâmpada. Eu vou imaginar uma porta cheia de lâmpadas piscando.
Observe que eu só peguei a palavra-chave da primeira frase e a palavra-chave da segunda frase. A frase vem por osmose. Ela entra automática, só precisa entender. Olha como é fácil. Qual é a primeira palavra-chave? A porta está bem aberta. Não, primeira palavra-chave. A porta, porta. Porta. Então, você tem que lembrar primeiro a palavra-chave. Porta. E qual que é a frase? A porta está bem aberta. Isso. Qual é a segunda palavra-chave? Lâmpada. Qual é a frase? A lâmpada da sala queimou. Queimou ou está queimada, dá na mesma, tá certo? Tá certo. Aí nós vamos para a terceira frase, lembrando que o terceiro só associa com o segundo, né? Certo. Ó, a Terra gira em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol. Qual é a palavra importante aí? A terra. Palavra. A é artigo. Terra, então terra. 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 Não é a Terra. É somente terra. Então, eu vou pegar uma lâmpada e sujar todinha essa lâmpada com terra. Tá ok. Então, como está no começo, você está revisando a cada frase nova. Depois que você pegar a prática, você pode revisar a cada 2, a cada 3, a cada 5 frases. E assim vai aumentando, né? É, tem gente que não precisa nem revisar, ela consegue memorizar até 20 frases ouvindo uma vez só. Então, eu me lembro que quando visitava as escolas, eu falava assim, fala em 10 frases aí, e anota a sua frase que você falou. Aí o pessoal falava as frases, eu memorizava e falava todas na ordem, né? Então, assim, é um exercício muito prático, porque ele pode ser aplicado em muitas coisas, né? Pode ser aplicado na Bíblia, pode ser aplicado em leis, pode ser aplicado em um monte de coisa, tá? Em resumos, que é o nosso caso aqui agora. Então, você vai ler o conteúdo e vai criar um resumo com 5 a 9 palavras em cada linha. Ou seja, tem que ser conceitual, você tem que saber o que realmente é importante. Senão, se transforma num resumo longo, né, e cansativo. Então, olha só, ó, o rei está no castelo. Rei. Tem que Rei. entender, ó, tem que ouvir bem a frase, né, ó. O rei está no castelo. A palavra-chave é Rei. rei. Então, o rei está pulando em cima de um monte de terra. Imagina que ele pula e começa a subir aquela... Quando você pula em terra, não faz poeira assim? Sim. Então, o rei está pulando na Terra. terra. Vamos de trás para frente? Certo. Você consegue memorizar um resumo, uma poesia, por exemplo, e declamar a poesia de trás para frente. Na poesia, a palavra-chave é o verso. Numa lei, são as palavras do inciso. Né? Nos versículos, claro, às vezes tem parte A e parte B, tem 2 palavras. Mas vamos lá, ó. A última palavra-chave é Rei. a frase. Caramba, agora. Calma, eu vou lembrar. Foi o que eu disse. Você primeiro presta atenção na frase, depois acha a palavra-chave. Tem gente que já vai afoita na O rei, palavra, o rei né? está no castelo, né? O rei está no castelo. Essa é a frase. A palavra antes de rei é... Terra. Qual que é a frase? A terra gira em torno do sol. E antes de terra? Lâmpada. Lâmpada. Qual é a frase? A lâmpada da sala está queimada. Está queimada. E antes de lâmpada? Antes de lâmpada vem porta. E qual é a frase? A porta está bem aberta. Tá, ó. A Lua é o satélite da Terra. Qual é a Lua. palavra-chave? Lua. Lua. Você entendeu bem a frase? Sim. Qual é? A lua é o satélite da Terra. Então, na hora de você revisar, você tem que se lembrar que tem que falar primeiro a palavra-chave e depois a frase. Palavra-chave, frase. Palavra-chave, frase. Palavra-chave,
frase. Então, sozinho, fala 6 frases, citando primeiro a palavra-chave. O livro caiu no chão. Não, Não, o que loucura livro. é essa? A primeira palavra-chave, que loucura é essa? A primeira palavra-chave é porta. Ah, não, pensei que o senhor estava Você pedindo para eu foi inventar. aonde, pelo amor de Deus? Não, eu pensei que o senhor estava pedindo para eu inventar. Foi mal. Ah, tá. Ó, a porta está bem aberta. Sim. Lâmpada. A lâmpada da sala queimou. É terra. A terra gira em torno do sol. Rei. O rei está no castelo. Depois de rei vem lua. A lua é o satélite da terra. Então, você Tá bem? memorizou aí entre 60 a 80 palavras, ou seja, 6 frases, sem o mínimo esforço. Foi, nem pensou ficar repetindo, né? Aquele negócio de Não, prova. Só fica. não. Viu como é leve? É, O segredo está em saber montar um resumo limpo, né? Por isso que a gente treina tanto isso na leitura dinâmica também, certo? Fazer um resumo certo. limpo, tá? Identificar a palavra-chave e fazer as revisões. Tá aí, É um bom tá? treinamento isso daí. Tá, essa aula está registrada, aí se depois você quiser revisar, é só voltar lá.